Os antigos egípcios estavam longe de ser complexados ou de sentirem culpa com o sexo. Mas em todos os estratos da sociedade, o principal medo era o da infertilidade. O faraó e a sua corte podiam contar com o apoio dos deuses, mas os simples cidadãos não podiam frequentar os templos reais. Em vez disso, recorriam ao apoio de deuses menos importantes e à magia. Há 3.500 anos, a dinastia do Antigo Egito, conhecida como Império Novo, era o centro da civilização. Os seus cidadãos comuns, como o arquiteto Ka e a sua esposa Merit, tinham uma atitude aberta e relaxada relativamente ao sexo. Mas isso não quer dizer que não tivessem receios. Um dos parceiros podia ser infértil, ou poderia haver complicações durante o parto. Todo o processo exigia a proteção da magia. No centro de todas as casas, em Deir el-Medina, encontra-se uma plataforma elevada. Há muito que se pensa que estas estranhas estruturas eram camas. O que muitas casas da aldeia têm de característico são estas estruturas estranhas e enigmáticas, a que Bruyère chamou de le clos, ou camas delimitadas. E durante muito tempo julgava-se que isto eram como que sofás-cama. Se olharmos para o tamanho delas, concluímos que seria bastante claustrofóbico uma pessoa aventurar-se a dormir numa delas. Lynn Maskell acredita que estas estruturas eram altares utilizados no culto de deuses secundários da fertilidade. Isto era provavelmente um local de culto, muitas vezes caiado e pintado com imagens do deus Bes. O deus Bes tem uma aparência bastante grotesca e é possível que assim seja para afastar os demónios. Em particular, a língua de fora parece ser um gesto relativamente agressivo. Penso que é o mais próximo que temos de uma religião popular no Antigo Egito. Bes era utilizado pelos egípcios normais para afastar demónios que se escondiam para além do mundo visível. As doenças, as secas, a morte, a fome ou o infortúnio eram vistos como obras de demónios, espíritos malignos ou até mesmo de fantasmas de parentes amargurados. Uma mulher com posses como Merit podia optar por afastá-los, pagando a uma dançarina da aldeia para efetuar um ritual em honra de Bes. Podemos chamar-lhes cultos locais, divindades locais. As pessoas podiam dirigir-se a altares ou efetuar certos tipos de oblações e práticas em casa, oferecer água e alimentos, coisas do género. E, acima de tudo, as mulheres recorriam à magia na altura do parto. O parto era um dos momentos mais perigosos na vida de uma mulher. Temos imensas provas da existência de uma grande taxa de mortalidade infantil. Havia uma verdadeira necessidade de efetuar rituais e obter proteção de amuletos. O período imediatamente a seguir ao parto também era visto como uma situação limite e potencialmente crítica, obviamente em termos de saúde para a mãe e para a criança, mas também relativamente aos demónios, espíritos, entidades, etc., que poderiam vir reclamar a criança. Existem muitos artefactos cerimoniais preservados da cultura egípcia, incluindo varinhas mágicas de marfim, que eram usadas pelos feiticeiros e curandeiros na proteção de crianças e mulheres antes, durante e após o parto. Podemos ver que existiam vários demónios que podiam ser invocados pelo feiticeiro para propósitos de proteção. No reverso deste, há uma inscrição que diz que se destina à proteção de uma criança. Os homens do Antigo Egito também usavam a magia para garantir que tinham filhos. A sua principal preocupação, tal como em muitas outras sociedades, era ter um herdeiro varão.
Um dos feitiços que um homem podia fazer para conseguir que uma mulher dormisse com ele envolvia misturar óleo com aroma de rosas e peixe do Nilo seco e moído, e em seguida untar a cabeça com a mistura. Os textos encontrados em Deir el-Medina também fornecem instruções sobre a forma de assegurar que o ato de amor era frutífero. Homens como Ká podiam escrever feitiços na sua pele, pedindo aos deuses que abençoassem o casal. Ao lamberem os feitiços, tornavam-nos ainda mais potentes. A preocupação egípcia com a fertilidade não terminava com a morte. Alguns rituais associados à morte são os mesmos efetuados em cerimónias de nascimento e na celebração anual em que a vitalidade do faraó era renovada. As raparigas jovens em idade fértil cumpriam as mesmas danças eróticas em funerais para ajudar o renascimento do defunto na vida do além. O nascimento e o renascimento tinham um grande paralelismo com o processo de nascimento aqui na Terra. E a atividade sexual, a fertilidade sexual, era algo que esperavam continuar a ter na vida após a morte. E existem muitas referências em textos fúnebres a pessoas que praticavam sexo na vida após a morte. Os mortos recém-ressuscitados eram muitas vezes representados num estado de excitação sexual. Era frequente colocarem-se amuletos de fertilidade, como estas estatuetas de mulheres nuas, nos túmulos. Esta preocupação com a fertilidade durava toda a vida e estendia-se a todos os níveis da sociedade egípcia. As classes mais baixas podiam ter as suas práticas mágicas, mas, em última análise, continuavam a olhar para o faraó como seu exemplo.